Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Hoje no Tita fala de doença de Parkinson. É uma doença que nunca tinha trazido ainda ali no programa, apesar de que nosso programa, a vertente que não te queria dar é mais numa questão de promoção de saúde, mas tem determinadas doenças que infelizmente não tem que falar nelas, não é assim? E para falar-nos sobre essa doença, nós temos o Dr. Dários Lima, que é neurologista e pessoa indicada para falar-nos das doenças que te envolvem estas doenças degenerativas que te envolvem essa área de neurologia. Obrigada, Dr. Dários, por ter aceito o programa para falar-nos pela primeira vez dessa doença de Parkinson. Sim, muito obrigado pelo convite. Mas essa doença de Parkinson, tu gente conhece por esse nome, ele que tem outro, porque geralmente tem doenças que pessoas começam a curtir mais outras coisas mais vulgares, vamos dizer assim, mais do dia a dia. Essa doença de Parkinson, ele é o quê, basicamente? Tá certo. Bom, doença de Parkinson que tem outro nome, realmente. É conhecido já para doença de Parkinson, né? De uma forma mais geral, é Parkinson mesmo. Ele é uma doença, cima bocaba de flã, uma doença neurodegenerativa. Ele é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, depois de Alzheimer. Ele é uma doença em que é caracterizado para a pessoa que fica tão lento, né? Fica tão lentificado e também tão duro, fica com o corpo tão duro. Bom, ele é uma doença que está feita pessoas naquela idade, não pode falar mais uma idade mais avançada, a partir de 60 anos, né? Tem casos, mas também tem casos mais raros, mas tem casos também de jovens, 40 anos, e de 40 até 60, e até menos de 40, casos em cozinha, mas pouco, mas existe também. É uma doença que geralmente não está associada à velhice, né? Não estou a dizer, é uma doença de gente mais grande, mas pelos vistos não é isso. Então, qual que é os fatores que podem estar por detrás que está a fazer, né? Que algumas pessoas têm mais chance ou mais predisposição, né, de ter essa doença do que outros? Sim. Bom, parte genética é um dos fatores. Se uma pessoa na sua família tem algum familiar, não pode falar que tenha doença de Parkinson, ele também tem predisposição para tal, mas também é obrigatório a pessoa tem. Bom, tem fatores genéticos, mas também que tem nada a ver com família, que já é uma malformação, alguma alteração de DNA, que a pessoa também acaba para ter aquela predisposição. Mas naqueles casos, que a gente está falando ali, que é de muito mais jovens, né? Caso de abaixo de 40 anos. E muito mais raro também. Exatamente, né? Muito mais raro. E aquele outro fator também que pode deixar que uma pessoa tenha doença de Parkinson é fatores ambientais, que não está falando, é aquela questão mais de uso de tóxicos, né? A pessoa está trabalhando na fábrica, ou pessoas estão a seu tempo na agricultura e usa pesticidas, né, herbicidas, que é esse material tóxico. E também tem estudos que estão falando até contacto com alguns metais. Também pode deixar com que uma pessoa esteja predisposto a isso. Ou seja, não está lixado, né? Porque desenvolvimento da medida que as coisas lá, né? Cada vez mais utilização de substâncias tóxicas, nocivas para o organismo, ou seja, a tendência não tem cada vez mais pessoas com doença degenerativa, é isso? Exatamente. Infelizmente, no Tabata hoje, a cada ano que Tabata passa, como no Tabata muda tudo coisa, praticamente nos alimentação, muda também nos estilo de vida, até mesmo alimentação que não usa, deixa eu ver coisas que já passa para um monte mudanças industrial, etc. Então, não tem cada vez mais, né, chance de ter alguns desses tipos de doença lá que não tem que ficar com o medo dele realmente. A modo de coisas à nossa volta tá muda, né? Então, sim, não tem constante desenvolvimento, e desenvolvimento tem estas coisas, tem essa desvantagem, chamamos assim, né? Exato. Mas ali na Cabo Verde, mas é que não está quando a questão é doença de Parkinson? Não tem assim um número elevado de pessoas com doença de Parkinson ou nem por isso? Certo. Bom, é o seguinte, nunca tem um número exato nesse momento ali, até para modo nunca tem não pode falar números suficientes que até justifica, né? Te justifica fazer um estudo, alguma coisa do gênero. Mas não pode falar, mas ali na Cabo Verde teve um estudo que foi feito já na 2016,
que mostra que nos tem entre 360 a 400 pacientes na Cabo Verde. E nem todo paciente está a ser avaliado para neurologia. Alguns pacientes podem achar coisas de idade, né? Até familiares está falando, está bem, então que ela é coisas que de velhice. Então, que a medicina não preocupa com levar para consulta e tudo mais. Mas na Cabo Verde, bom, se foi na 2016, então agora aquele número só cozinha é mais teu. E fora aqueles que nunca estavam para médico ou estavam aí sem um diagnóstico, né? Então, exato. Vou-te perder essa estatística, né? Sim, sim. Que na nossa consulta, por exemplo, neurologia não está aí alguns, mas nunca está aí tudo. Para modo também, ele é só uma doença que pode ser avaliada só para neurologia. É claro que a neurologia tem suas particularidades em relação principalmente a tratamento, a dosagem e tudo mais, mas clínico geral também pode avaliar. Então, normalmente, tem pacientes que até não deixa que seja avaliado até, por exemplo, na outras ilhas, né? Por exemplo, que nunca pode deslocar sempre, não pode receber sempre informação, ou que ser tratado, mas é claro que nem tudo que ele que não quer avaliar nunca consegue. Sim, até porque o número de neurologistas, pelo que não saber, é pouco, né? Exatamente. Comparado com a população que não tem, com a demanda que não tem. Mas agora, curiosidade, né? Sim, sim. Sobre essa doença de Parkinson. Sinais e sintomas. Me que tenha idoso lá na casa, porque não tita partir do pressuposto que é pessoas mais grandes que tita tem a doença de Parkinson. Sim, sim. Você já dizer que tem ali situações raras. Sim, sim. Mas não partir do pressuposto que tem pessoas de mais idade. Então, me que tenha idoso lá na casa, que sinais ou que sintomas me tem que estar atento que pode dizer-me que esse idoso pode ter doença de Parkinson e precisar de um neurologista? Pronto. É o seguinte, normalmente, né, para ser realmente classificado como doença de Parkinson, mesmo o diagnóstico é clínico. Nunca tem forma de fazer exames e tudo mais para descobrir se realmente é doença de Parkinson. Então, a hora que não olha, por exemplo, se lá na casa tem avó lá, no começo a reparar, mas começa a ficar com lentificação de movimentos, né? Começa a movimentar a mão de uma forma muito mais lenta. E também começa a aparecer às vezes com tremor, mas é com qualquer tipo de tremor. É um tremor em repouso, é um tremor hora que o paciente que está a fazer nada, não pode falar que está a fazer nenhum tipo de ação, está lá parado, em repouso e começa a tremer a mão. Então, que a lentificação de movimentos, junto com aquele tremor e também com instabilidade postural, que é aquela questão mais de que está conseguir andar, não pode falar que esse movimento fica cheio limitado, ou seja, pequenos passos, né? Pequenos passos e tem até momentos que pode ser trava cheio no momento de andar. Então, se não tem que a lentificação de movimentos, que é cardinal, ou seja, ele é principal, tem que estar presente para não inflamar Parkinson, junto com um de que as dois ali, ou tremor em repouso, ou dificuldade, não pode falar naquela postura, anda ou vira, às vezes, por exemplo, entra numa porta e está anda de uma forma mais lentificado, não está pensando na Parkinson. Mas tremor em si, acho que alguém na casa mais está pensando como alguém está treme, então é algo que pode ser, né? Pode ser Parkinson, mas não. Depende de tremores, é mais tremor em repouso. Ok. Então, eu ouvi você com bastante atenção e tudo o que você dizer, Megrinha, assim, lá está. Para quem que está na área de neurologia, de perceber o quê? É a idade. Exatamente. Tudo o que você dizer, Megrinha, assim, andar mais devagar, ficar mais lenta até no raciocínio, até na movimentação. Bom, que tem como um leigo lá na casa perceber, não, espera que esse idoso está com um problema. Não, ele está a pensar que é a idade. Sim, sim. Porque mesmo aquele tremor já a gente achar que é normal, né? Na idade mais avançada. Portanto, ele é difícil. Esses sinais é difícil de gente perceber e é difícil pessoas chegarem a outros. Acho eu, né? Pelo que você está dizendo. Exatamente, exatamente. É difícil para a maioria das pessoas até confundir com outras doenças, né? Eles podem pensar, mas como essa está para a idade, então essa acaba para ter um Alzheimer,
que não pode falar tem sinais parecidos, né, com o Parkinson, para modo na Parkinson é que só questão de que sintomas motores, que é parte de movimento, mas também tem não motores, que é aquele, por exemplo, o paciente começa a ter problemas na parte de digestão, né, parte de alimentação, começa a ter certa diferença na apetite também, cheiro, às vezes, cheiro que começa a sentir diferença, né, sentir cheiro de coisas, de comida principalmente, a pessoa começa a ficar mais apático, mais depressivo. Então, às vezes, esta acaba confundindo com outra doença. Você pode falar, não, que está parecendo aquela, está parecendo outras coisas. Então, às vezes, o pessoal decide deixar o paciente lá na casa e, como ele é uma doença neurodegenerativa, ele piora, né? Então, cada vez mais o paciente fica mais travado e se quer ter um tratamento, um acompanhamento, não pode falar, a tempo, fica difícil de controlar. Então, já agora que você toca nesse assunto, então qual é que seria complicações? Assim, por exemplo, bom, já não te falar daqueles utentes que provavelmente não teve a sorte de ter um diagnóstico, porque ele quer procurar, porque este desvalorizar que estes sinais ou sintomas lá na casa. Então, qualquer complicação, você dizer-nos que ele é neurodegenerativo, então ele também, faculdades também ficar cada vez mais pior, né? Mas em que sentido? Na que estado essa pessoa pode chegar? Sim, sim. Se tiver um bom acompanhamento, se tiver também naquela parte de tratamento que existe para Parkinson, infelizmente, cura que tem, mas tem forma de trata. E se tiver aquele acompanhamento, não pode falar, a tempo, e pode começar a ficar cada vez mais lentificado, no movimento mesmo, coisas simples, né? Um simples vá para a cozinha, ou até cozinha mesmo em si, às vezes também, em relação à alimentação, fica complicado, o paciente fica com dificuldade para engolir comida, até para beber água, fica difícil, mas começa a ter dificuldade de glúten, né? Fica com dificuldade para ingerir qualquer tipo de alimento e começa a ter também uma série de complicações também gastrointestinais. Nesse caso ali também aquela obstipação, o paciente fica uma prisão de ventre, né? Também outras complicações, nesse caso não pode falar, mais neuropsiquiátricas, né? O paciente depois começa a querer, fica depressivo, com um humor diferente, né? E cada vez mais a piora. A modo como está feita lá no cérebro diretamente, não pode falar, o paciente fica cada vez mais com um humor mais baixo, mais triste, mais chateado, mais irritado, mais agressivo também. E está feita também outras áreas, né? Está feita outras áreas também, principalmente na parte sexual também, que o pessoal que está muito liga, né? Acaba para negligenciar, mas é uma complicação muito importante de Parkinson, se for bem tratado. Até para tem certos tipos de tratamento para aquela área lá. Mas acho que a pessoa está a ficar com disfunção. Exatamente, a pessoa está a ficar com disfunção sexual, pessoas começa a sentir dificuldade mesmo até chega no médico para poder explicar mas está sentindo que ela a é uma coisa que é por causa dele mesmo, né? É algo que acontece com ele e na verdade é por causa de doença. Às vezes até vergonha, pudor e depois assim, não vai bem. Se não te falar de uma população mais idosa, né? Se não considerar que é nessa faixa que é mais comum, sim. Se não te falar de uma população mais idosa, geralmente quem está lá na casa que tu pensar que idoso tem vida sexual, né? Não começar por aí. Tem que até imaginar isso. E depois, até imaginar isso e esse idoso aceitar e dizer nós também, não acontece. Porque tem tudo um pudor, tudo uma coisa à volta dessa questão. Então, é difícil tratar esta pessoa. Sim. Suponho. Exato. Nessa parte ali é tão complicado. Para modo até que o paciente chega na nossa queixa que lá, às vezes pode estar já no decorrer da doença, até para modo como eles um daqueles sintomas não motores, se está muito liga. Está falando, não, é algo que está melhora ou algo que talvez não está deixa para lá, não está preocupa com ele. E nesse caso, se realmente que procura, pode ficar até pior. Aquela disfunção sexual ao longo dos anos pode ficar cada vez, não pode falar, que está conseguindo mesmo controlar de jeito nenhum e pode até começar a criar outros tipos de problema através daquilo, que nesse caso ali é que os impulsos, né, fica mais impulsivo, às vezes fica também com hipersexualidade também, né? Então, às vezes é por isso que é necessário
pega que esses sintomas ali mais cedo, ou seja, procura tratamento o mais rápido possível, para modo se você deixa mais para frente, é complicado até de reverter aquilo lá. Né? Como tudo, né? Como tudo doença que não é. Quando mais para lá não está, mais difícil é não conseguir fazer alguma coisa. Bom, de acreditar, para quem que tem esse idoso lá na casa também, quando ele está nessa fase avançada das complicações que você está a dizer, ele está a carregar, está de uma pessoa disponível para olhar por ele. E aí não está caindo outro problema que não tem. Cuidadores e formador de cuidadores. Como é que isso fica? Depois é uma sobrecarga familiar também muito grande. Ou seja, toda a dinâmica de família com pessoa com doença de Parkinson está a mudar, certo? Exatamente, está muda completamente. Está muda completamente até para modo não só doente, mas também cuidador que exige também um certo acompanhamento. É uma doença, assim não se falava ali desde o início, de neurodegenerativo, então a cada ano que passa, pode começar a ficar cada vez mais complicado, né? O paciente pode começar a ficar também cada vez mais pesado, né? Por causa de movimentos. E então, naquele caso ali, não te preocupa também com a pessoa que sabe, cuida daquele doente. E também a família é muito importante. Família, o cuidador, aquela pessoa que designa para cuidar daquele doente, é importante também no tratamento, para modo que aquele tratamento para Parkinson tem que ser de uma forma criteriosa, né? Tem que ser em certo horário, que realmente, se for feito dessa forma, é que funciona. Então, por isso, família é essencial, até para morrer também doentes com Parkinson, este movimento. Você tem que ficar em constante movimentação. Sedentarismo para eles é a pior coisa que tem, né? Para morrer realmente, por ser degenerativo, então começa a deixar-se cada vez mais, está sentindo cada vez mais inválido. Começa a perder força, começa a conseguir ultrapassa certos obstáculos que para eles era tão simples antes. Então, ali que família é importante para estimular-se a fazer aquele movimento, estimula também não pode falar uma caminhada, né, algo assim. Então, e naquela parte lá é super importante. Só que não sabe mais naquelas vantagens, tem também aquelas desvantagens. Claro. O cuidador acaba para ficar cansado, não só fisicamente, mas também emocionalmente. Então, começa a sentir muitas vezes assim, com vontade de fazer outras coisas na vida, mas que até consegue para morar está cheio, né, está cheio cansado em relação a trata aquele doente, em relação a job melhor para ele, ele acaba para esquecer até de ser pessoa, né? Sim. Sim, isso é uma realidade e é coisa que não tem falado em quase todas as situações assim de doença, acaba sempre por ter essa sobrecarga. Mas tem uma questão também que você falava um bocadinho, com que eu queria já passar. Quando você fala que as complicações ou consequências, né, desse Parkinson que avança, que não está avançado, que é complicações gastrointestinais. Então, tive curiosidade na pesquisa sobre o assunto e de encontrar alguns artigos a falar até da questão da ligação, né? A saúde de nós intestinos e nós intestinos considerado como um segundo cérebro, e ser relação com o aparecimento dessas doenças degenerativas. Será que você pode explicar-nos um bocadinho melhor para não perceber qual que é a relação e se efetivamente, se nunca tiver um intestino bom, não poder ter este tipo de doença? Sim, realmente tem estudos que falam a favor disso. Ainda que está tão bem fundamentado, mas tem estado a ser uma preocupação a nível, não pode falar, mundial. Mas não pode falar problemas gastrointestinais, muitas vezes, para falar na maior parte das vezes, não pode falar que os primeiros sintomas até anos antes do diagnóstico de Parkinson. Se pode parecer como, né, simplesmente que ele começa a ter alterações e esta pensa é algo que passa rápido, não pode falar tipo úlceras gástricas ou até em relação à alimentação mesmo, uma alimentação desregulada, uma alimentação que o paciente cata controle horário, né, e acaba para desenvolver gastrite e tudo isso. E muitas vezes naqueles estudos esta flama tem uma ligação sim com a doença de Parkinson, devido a que as bactérias que naturalmente não tem no nosso estômago, e esta acaba bem para o cérebro, né? De uma forma, não pode falar que nunca consigo explicar ainda, né? É algo que ainda estudos que consigo delimitar direito, mas esta flama sim
tem uma ligação direta entre nosso estômago e cérebro. Claro, não sabe, não tem um nervo que trata de parte mais daquela parte de motilidade gástrica e tudo mais. E tem uma bactéria, né, que está a ser estudado, que sim, esta inflamação consegue ultrapassar aquela barreira e chega lá no cérebro, né, naquela região, não estou a falar específico, que é a substância negra, que está conseguindo chegar lá e acaba para deixar um certo lesão naquela área. E aquela lesão também acaba para levar a Parkinson. Então, por isso que está a falar, mas muitas vezes ele é de que esse primeiro sintoma, que é não motor, primeiro sintoma já há anos antes, esta fala até em 10 anos antes de diagnóstico. Caramba! Então, por isso é importante que a alimentação regulada, né, tem que ser em horário, e não só, a alimentação também saudável, que a hora que não está falando na televisão, a hora que não está ouvindo na rádio, tudo mais, não está brinca, mas é algo que é muito importante, alimentação saudável. Eu também continuo a falar dessa alimentação saudável já, também, doutor Darius, para não... Pausinha. Para não retomar daqui a bocadinho sobre ainda essa questão da doença de Parkinson, tá bom? Nota fazer uma breve pausa e até já. Olá, bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Hoje não tive falar de doença de Parkinson e não tenho como convidado médico neurologista, Dr. Darius Lima. Dr. Darius, mais uma vez, nós lhe de falar dessa doença de Parkinson, né? Então, você está a falar daquela questão de alimentação saudável, estilo de vida saudável, portanto, concretamente do que é que não tive de falar? Porque é bonito não dizer, não tem que ter uma alimentação saudável. Pessoas estão a dizer assim, mas é o que é esse tal de alimentação saudável, né? Sim, sim. Bom, em relação àquela parte da alimentação ali que é muito importante, não te pensa em relação a fibras, né? Fala de fibras, ao que não te fala com o paciente, não te explicas que pode ter essa complicação também, se é que esse bem com ele antes, né? Mas às vezes pode bem desenvolver ao longo do decorrer da doença, né? Não pode falar. Não está falando em relação a fibras, que é importante, ajuda a regular, né, microbiota intestinal, e também frutas, né? Pois a maioria de fruta não sabe que tem água, né? Então é muito bom para aquela regulação mesmo intestinal, que te ajuda o paciente, né? Tem assim não pode falar aquela motilidade, né? Tem que ser de uma forma mais correta. Mas não está falando também em relação a evita frituras, né? Evita frituras, evita também aqueles alimentos processados também, carne vermelha também, né? Muitas vezes não está fala coisa em relação a isso, que você tem que ter atenção, que é para evitar o máximo. E também água. A água é muito importante na doença de Parkinson e na qualquer outro tipo de doença. Claro. Mas não está falando questão em relação à água, até para ajudar aquela parte mais gástrico, né? Que te ajuda a assistir. Te ajuda a assistir. Mas também alimentação. Sim. Estava a dizer você, até porque a questão de essa água, vocês têm tendência a ter prisão de ventre por causa dessa diminuição de motilidade, né? Por causa da doença de Parkinson, convém as beber chopa quando ele faz sair, para ele sair mais mole, né? Porque quando a gente tem prisão de ventre, que ele faz, né? Quando ele fica muito tempo lá no intestino, ele tem maior absorção de água, ele está a sair duro. Ou seja, também causa outras dificuldades, hemorroidas e outros problemas na evacuar, não era? Exatamente. E eu mesmo o paciente está queixando de dor, né? No momento de evacuação. Então, que ela é realmente, se tiver que as fibras, frutas, né? Verduras, água, muita água, acaba para queixa de dor no momento de evacuação, e que ela está passando na consulta, né? O paciente também está queixa de que ela, e para isso não tem que começar a pôr tratamento para ajudar naquela, mas também não está a querer evitar o máximo de para que aquele paciente está com a medicação, então não está a preferir algo mais natural, por isso que é muito importante aquela parte ali de alimentação. E não só, parte também de exercício físico, que também até te ajuda naquela parte de motilidade também, né? Intestinal. E acho que pacientes que te importa com aquela questão de alimentação ali, para mostrar, bom, é que também faz nada, é que um sintoma que é assim, é que também prejudica mais para frente, mas é mais motor, né? Algo de movimentação. É aquela coisa que me está a dizer você, gente que está a pensar que problema de intestino
ligação que parte cerebral. A gente não liga. Você tem um ali de cima, que não tem ali de baixo, mas é que, né, tem essa conexão e mas é que este trabalho é importante fazer uma alimentação e que isso te vai resolver ou melhorar seu estado, né? Então, lá está, ele é difícil, né, de assimilar. Exatamente. É um cozinho complicado. Até para a mão pensa nele como cima que o pessoal falava ali, é dois corpos diferentes, né? É cérebro e estômago, né? Ou é cérebro e braço, ou é cérebro e perna. Não, tudo realmente está interligado. E não tem um nervo, né? É um nervo muito importante, que não está chamado vago, né? E controla os movimentos de órgãos, principalmente no pulmão, né? Também tem uma ligação com o coração e tudo mais. Então, estômago é um desses. Então, ele tem sim ligação. E como ele que comanda, se nunca trata ele direito, não pode falar, se nunca cuida dele naquela parte, principalmente não se fala mais especificamente do estômago e intestino, se nunca cuida dele, ligação que fica completo. Então, para ser uma ligação completa, também não tem que cuidar, né? Não, com certeza. Não tem que cuidar do corpo inteiro para não poder estar tudo funcionando. Mas agora, não queria saber, não está gostado de não passar para aquele fase de algumas curiosidades também ligadas a Parkinson. Não é essa questão intestinal, que era uma curiosidade particular minha, mas tem curiosidades certamente que doentes te colocam você em consultório e família de que os doentes te colocam você em consultório. Então, conta-nos algumas das curiosidades e você explica-nos um bocadinho de orientações que você te dá nesse sentido. Certo. Bom, uma das curiosidades que está aparecendo na consulta é que se for doutor, minha casa está melhora. Já não toma tratamento que não passa, já toma cima e o flan. Mas a hora que não vai falar com esta, fala, não, mas a que não toma. A hora que começa a tomar remédio junto com ele. Né? Que é uma das curiosidades da doença de Parkinson é que o medicamento tem que ser usado 30 minutos antes de alimentação, né? E se você toma naquele tempo ali, ele acaba para não pode falar, para tentar simplificar, lá no estômago a absorção que vai ser completo. Mas o estômago já recebe comida e já recebe aquela medicação. E que a medicação é uma medicação que não está falando que acaba para ultrapassar uma certa barreira, que queria algo mais específico, e acaba para entrar no cérebro de uma forma mais rápida. Então, se tem alimentação, o estômago tem dificuldade de distinguir qual desse que está processa primeiro, né? Então, por isso não está fala sempre, na consulta não está falando, olha, mal que está tomando, não está tomando junto com a alimentação. Não, que pode. E não lembram falava, não tem que tomá-lo 30 minutos antes de alimenta, né? Tem estudos que também pode ser 30 minutos depois, mas 30 minutos antes é melhor, que está já estômago sem nada, não pode falar naquele momento, e que está fazendo melhor absorção. Exatamente, está absorve muito melhor. Acho que, outra curiosidade é em relação ao tempo de doença, que o paciente está chegando lá, às vezes, ou que o paciente está falando, já tem 10 anos assim, mas para mim é algo normal, né? E pacientes que eu vejo na doença de Parkinson, pessoas que importa até com sinais. Na verdade, tem um movimento que não está chamado de cinesia, que é o que o paciente fica por cima, que essa baja, né? Tá movimenta o braço, movimenta o ombro, cabeça, de uma forma que eu vejo a impressão, mas está baja. Mas ele é algo que pacientes que até importa com ele, para essa tudo tranquilo, que até dá conta. Não é que tu é aquela pessoa lá dançar, né? Mexer, te incomodar. Exatamente. Mas não. Exatamente, para pacientes que ela está perturba-se. Mas para nós, que está de fora, cuidadores, né, e médico e enfermagem e tudo mais, a hora que não olha aqueles movimentos, ela acaba para deixar numa cozinha mais, não está ficando a pensar, opa, realmente tratamento, mas te controla. Mas para esse, está tudo direito, né? Só que é difícil na pacientes com Parkinson, esse que está assim, é algo mesmo típico de doença, esse que importa que houvesse com sintomas, a não ser se prejudicas em alguma coisa. Entre esses, uma coisa que não está chamando micrografia, pacientes começam a estar falando, mas está escreve pequenote. Mas que costuma escrever com letra pequenote, mas está escrevendo sempre com letra normal. Vai para o banco, vai assinar um cheque, e dá conta, mas está escrevendo cada vez mais pequenotinho, que ele é um daqueles sinais não motores que pode chamar a atenção a doença e já aparecer no teu.
E eu vejo também é um face, ou seja, rosto, cima que está em máscara, que não está chamando, é um face e a máscara. Pacientes que têm expressão na rosto, fica sempre com o rosto, está parecer sério, está fala com o bo, e a hora que está ri com o rosto sério, triste com o rosto sério, então ele é também uma curiosidade, né, de Parkinson, que eu vejo nunca te importa com ele, mas está costuma parecer. Às vezes não está dizendo não, que ela tem carão, né? Ele tem carão, ele é assim, ele não é simpático, ele não é amável. E é outra coisa. Exatamente. Mas que outras curiosidades? Não tem mais curiosidades que não pode falar ali? Sim, em sim. termos de consulta? Bom, em relação à consulta, tem aquela parte, né, de que os sintomas não motores estão aparecendo no. Mas também tem uma coisa que é interessante, para modo de existem umas condições que se chamam parkinsonismos, né? Que também mesmo de nome daquela doença que é Parkinson, mas é que em si doença de Parkinson, certo? E tem sinais de doença de Parkinson, só que outras doenças, e também é neurodegenerativas. Então, está costuma aparecer no paciente lá que está falando, doutor, que ele é Parkinson, quem tem. Mas a hora que não avalia, não pergunta a história, que é muito importante na pacientes, principalmente doenças neurodegenerativas, não tem que perguntar para a história. Quando que começa? Qual que foi o primeiro sintoma? Normalmente, o primeiro sintoma na Parkinson é tremor em repouso. E o paciente está também aparecendo com outros primeiros sintomas, não pode falar assim. E a hora que não bem avalia, no tema começa com quedas, que nesse caso ali não está pensando em outra doença neurodegenerativa. Às vezes esta forma começa com visão, que alguém está falando que você está conseguindo focar olho num certo local, está levando a outro tipo também de doença neurodegenerativa. O paciente está tendo alucinação visual e auditiva, ou seja, está começando a ouvir a coisa que até existe, ouve a coisa que até existe. Eu vejo também na sono, que é algo que é muito importante, acho que é uma curiosidade mais importante da doença de Parkinson, é aquela questão de pacientes que atua na sono. Se é que essa vive, nós chamamos até sonhos vívidos. O paciente está sentindo, mas está fazendo aquele que está sonha com ele. E para ele está, não pode falar na seu dia a dia, mas na verdade está atua esse sonho. E eu vejo que começa a ser, não pode falar esposa ou esposo, que está falando mas ser marido ou mulher, se está dando soco na sono, ou se está falando teu, né? Se está querendo levanta durante o sono, então que ela é uma curiosidade, acho que é coisa que nunca te importa com ele. Agora me preocupa, gostaria de me levar um soco a me preocupar. Então, te vive sonho mais. Exato, tem aquela parte que é importante, de sonhos vívidos, né? E hora que assim, tem aquele caso que é a doença de Parkinson, né? Que é um dos sintomas não motores, mas também alucinações visuais, está levando a outra doença neurodegenerativa. Pensar em doença mental, né? Exato. Só está doido. Tá levando, exato, está levando sempre a pensar em alguma outra coisa, né? Eu vejo pode ser, quer dizer, parkinsonismos. E quer dizer, que a doença de Parkinson em si. Então, eu vejo também, o paciente também já queria ideia, doutor, não tem Parkinson, né? Mas a hora que não começa a pergunta, começa a ouvir coisa e fazer exame também, né? Exame neurológico é importante, né? Que as doenças neurodegenerativas. Não está hoje, mas é muito isso, né? É outra doença. Muitos de que as doenças têm forma de trato, outros, infelizmente, não. Às vezes também está chegando aos pacientes que se me bocava de flaco, que as queixas mais de esquecimento, né? Que também é um sintoma não motor de Parkinson, mas não é principal, não pode falar, ele é menos números, né? Que às vezes não está que ele já esquecimento e não pode falar falta de funcionalidade, né? Paciente que está conseguindo cozinhar cima antes, que está conseguindo usar dinheiro moda antes, ou está começando a esquecer o nome de seu filho junto com isso, ou esquece o local que está, que ela está pondo pensa mais Alzheimer, né? Então está pondo, exato, está pondo pensa em outras coisas. E já acontece na consulta, não está pensa na Parkinson, mas talvez é Parkinsonismos. Né? Infelizmente... Ninguém começou a se preocupar. Como a revém a pessoa, não dá tanta coisa que você dizer lá. Acho que você não me defende. Entre outras coisas que você dizer lá, a me revém a pessoa. Para fazer uma consulta para espiar. Brincadeiras à parte. Claro que não, até para a idade. Acho que nunca é um caso raro daqueles que você dizendo que estou já que seja. É mesmo puro cansaço e stress. Mas isso só para dizer você o quê? Todos estes sinais, sintomas, tanto da doença de Parkinson como esse parkinsonismo que você dizer,
cada um de nós, de certeza, e quem que está lá na casa, revê essa pessoa. Porque é coisas tão banais, é coisas tão do dia a dia, esquecer uma coisa, trocar uma coisa. Nunca te pensar que não está com um problema, não te pensar, não está cansado, não está estressado. Então, é difícil de chegar na pessoa, acho eu, né? Pelo menos do que você diz ali, também perceber que para pessoas chegar para fazer um diagnóstico como deve ser, também não é fácil. Então, não tem um data de gente que se calhar está para ali perdido na nossa comunidade que deve estar com alguma coisa do tipo e que está com nenhum tratamento em dia. Né? Exatamente. E em relação a que o flater não está preocupa, não está falando, opa, não tem que sintomas lá, né? Não motores, não pode falar assim. Para a idade dos sintomas motores, é uma coisinha difícil de par-se, né? Mas se for um paciente jovem com sinais de doença de Parkinson, realmente não está conseguindo captar até mais rápido, para modo nas pessoas mais jovens, sintomas está a parecer muito, mas né? Começa a dar que sintomas é mais acelerado. Então, é uma diferença entre mais jovens e idoso. Idoso, dura um bocadinho para par-se, certo? Pode acabar para camufla, ou seja, não pensa em um outro tipo de doença, não está levando a outro tipo de médico, que tem nada a ver com neurologia, e não acaba pensando que é nunca Parkinson. Mas realmente depende do tempo, né? Parkinson também, como é do neurodegenerativo, é tempo. Pacientes mais jovens que têm predisposição para a doença de Parkinson, normalmente esses sintomas já aceleraram, então não está conseguindo captar mais rápido. Então, nesse caso ali, não pode falar para realmente a pessoa que está na casa, é que tudo também sintoma que te leva à doença de Parkinson, mas é importante consulta sempre, né? Hora que tem alguns dicas, não pode falar lentificação de movimentos, uma coisa que era tão fácil fazer, que agora que está fácil, né? Você está por cima, por exemplo, um simples, põe uma garrafa, enche, copo de água e bebe. Às vezes, que os movimentos lá, se está lento, né? Ou, deixa eu ver, se não se repara, mas não se tem quedas, né? Uns quedas sem explica. E tremor, hora que não fica parado, não se repara, nos monta, mexe, tchau. E, deixa eu ver, se pode ser também doença de Parkinson, mas mesmo tremor em repouso, é importante, sempre procura médico, né? Nesse caso, ali, neurologia, para poder consulta e hoje se realmente que é um tremor essencial, ou se é algum outro tipo de tremores, mas até existem montanhas de tremores, nunca é só Parkinson, mas às vezes não pode até captar pela história alguma coisa que está ajudando até a diagnosticar. Até para modo, tem também que os casos que não está suspeita de doença de Parkinson, nunca está feito diagnóstico e não está fazendo tratamento, que aquele tratamento existe, que é levodopa, e não tem uma coisa que não está uma prova terapêutica, que não está testa aquele remédio, né, na pessoa. É que está fazendo nada de mal, muito pelo contrário. Se melhora sintomas do paciente, significa que é Parkinson fechado. Então, é uma forma também de ajudar no diagnóstico doença de Parkinson. Se o remédio faz efeito, às vezes não tem que saltar para que os parkinsonismos. Então, por isso que é importante que acompanhamento, tratamento, que está ajuda a diagnosticar e também saber mal que sabem ser prognóstico, né? Mal que sabem ser no futuro também. Então, no título fala de uma doença neurodegenerativa, ele é crónico. A partir do momento que a pessoa é diagnosticada com essa doença, é para o resto da vida, até o fim da vida, certo? Exatamente. Infelizmente, né, avanços tecnológicos ainda que chega a não pode falar, uma forma de no diagnosticar rápido, no tratar também de uma forma rápida. Ele é uma doença que tem cura, né? E infelizmente, se a pessoa tem aquela doença de Parkinson, nesse caso ali até fim de vida, para modo ele fica cada vez mais travado, ele fica cada vez com mais dificuldade e coisa que pode atrasar esse tipo de complicações ali, é mesmo exercício físico, como eu falava ali, fisioterapia te ajuda teu, né? Fisioterapia é muito importante, terapia da fala também te ajuda, né? Atrasa aquela parte de fala, o paciente também fica com teu, dificuldade na fala e até se a voz te muda. Então começa a ter uma voz mais baixo, teu vez da vergonha, né? Principalmente para homens, né? Tá sente aquela vergonha de fala e for uma voz mais, não tá falando, hipofonia, né? Uma voz fica meio baixo, então alguém às vezes que tá conseguiu ouvir o direito. Então que ela pode dar um pouco de vergonha e nesse caso ali
deixa eu ver se exige psicologia, às vezes também psiquiatria tem que entrar. Então é algo que é multidisciplinar para atrasa, não pode falar, essa evolução de doença. Mas não quer dizer que não tem curar. Exatamente. Quer dizer, não te tratar sintomas, mas nunca te curar. Exatamente. Infelizmente nunca te consegue impedir de ficar cada vez mais pior. Por isso que é importante não tentar atrasar o máximo. Se não consegue atrasar, o paciente pode ficar uma montanha de anos, vive tranquilo, claro, entre aspas, né? Sim. Com alguma limitação, mas se tiver esse acompanhamento multidisciplinar, começa a fazer esse exercício mesmo lá na casa, alimenta direito aquela parte intestinal que não fala ali, tudo que ela se faz, realmente a doença pode ficar anos e anos, com que as limitações se manflam assim, mas ela consegue realmente ter uma vida mais, não pode falar, mais digno, né? Mais acompanhado também. Com alguma qualidade, né? Exatamente. Falta uma pessoa lá nessa equipa multidisciplinar, que é nutricionista, né? Já que não dizer que problema gastrointestinal é teu, das pessoas com doença de Parkinson, então também se calhar nesse sentido falta esse elemento, né? Nesse que você fala. Bom, então, em termos dessa questão de doença de Parkinson, se ele é crónico, se ele é para o resto da vida, moda você explica-nos ali, e é um tratamento que é medicamento, é comprimido, certo? Sim, sim. Para o resto da vida, não tem problemas em relação à medicação de Parkinson na Cabo Verde? Ou não está ok, até agora nunca dá nó, até agora nunca dá problema e não tem aquele medicamento melhor para tratar esse tipo de situação? Mas é que não está. Sim, sim. Em relação ao tratamento, não tem medicação nas farmácias, né? Ele é com participato? Sim, alguns. Agora, infelizmente, esta acaba para falha. Esta acaba falha na farmácia. Ultimamente, principalmente, né, com toda a situação econômica, né, mundial, tem cheio falhas de que as medicação lá. E tinha vez em relação a dosagens, para modo de aquela medicação ele tem doses, né, composto nele, e então eles têm doses diferentes. E tinha vez que as doses não tem que titula, né, não tem que começa mais de uma dose mais baixa e não começa a controlar, né, de acordo com como é que o paciente tá melhora até em relação a sintomas. Mas a hora que falta, por exemplo, o paciente toma uma dose baixa, a hora que falta, sempre tem um alternativo. Ainda bem, né? Tem um alternativo, mas uma dose mais alta. Então, nesse caso, ali também muda tudo coisa. O que o paciente tomava antes um quarto, né? Um quarto, na série de horários, agora pode bem ficar a tomar apenas metade em outros tipos de horários. Então, fica meio complicado para a vida do paciente. Já estava habituado a uma rotina, né? De certo tipo de medicação, o que não pode entender, ninguém está querendo tomar remédio toda hora, né? E no hoje a esta fica uma coisa meio desconfortável, vai bem troca aquele horário de comprimidos, né? E também dosagem. Agora é para bem corta dessa forma, agora é para que corta a moda antes. Então às vezes é desgastante para o paciente. E assim, infelizmente não está falha em relação ao tratamento, está falha na farmácias, mas se ali tem outras doses que não está fazendo o máximo para tentar, né? Para tentar controlar o paciente. Mas já teve casos que não fica realmente sem tratamento, né? Mas ainda bem que demora para o tempo. Foi algo bem, né? Rápido. Foi algo bem rápido. Bom, infelizmente, na nossa realidade não tem as situações, por isso que eu coloco a você essa questão e quem que está a padecer é o utente, é cliente, é aquela pessoa doente. Então, em situações de país em desenvolvimento com as limitações que não tem, né? Mas não estou a esperar que daqui, tendo isto e falando sobre esse assunto assim de forma tão aberta, te chamar a atenção também para as pessoas que estão a organizar essa questão da medicação no país, para ter maior atenção a esse aspecto, porque é realmente o doente que está a padecer e que tem maior dificuldade quando a medicação está a falhar, né? Exato. Dr. Darius, muito obrigada pela participação no programa, falar nas doenças de Parkinson pela primeira vez. Não saber que o dia, né, comemorativo a essa doença já passou, foi 11 de abril, mas como é uma doença que nunca não tinha falado antes, não é importante trazê-lo, porque você fala-nos de 400 e tal ou 300 e tal pessoas, daqueles que os outros sabem.
fora aqueles que ainda que têm diagnóstico, né? Então, é um número expressivo e que estava a merecer também falar sobre ele. Obrigada. Muito obrigado. Hoje não falamos sobre doença de Parkinson, moda já foi referido ali por Dr. Dários, é uma doença que por vezes está a confundir, está a enganar pessoas, porque os sintomas é muito semelhante a outras coisas comuns, por exemplo, envelhecimento, que é uma coisa normal que nós todo tempo passar por ele e nota que os sinais de envelhecimento, que não estou já que é envelhecimento, podem confundir-nos e levar a nunca procurar um profissional atempadamente. Portanto, qualquer sinal, quer botar que é de envelhecimento ou de seja o que for, procurar um profissional de saúde habilitado que pode ajudar a ter mais saúde, na verdade. Até o próximo programa e tenha mais saúde.